Olá, pessoal, servidores, magistrados e todos que estão aqui em busca de conhecer ou aprofundar no tema finanças pessoais. Eu quero fazer um agradecimento aos meus colegas servidores da Escola Judicial, da Secretaria da Tecnologia de Informação e da Assessoria de Comunicação Social do TRT da 11ª Região, que desenvolveram todo um trabalho para que esse curso chegasse até vocês. Eu sou a Kelly Marques, servidora do TRT 11, educadora financeira, e estou aqui para continuar a nossa jornada no mundo interessante das finanças pessoais. Esse curso está organizado em tópicos e no alto de cada slide tem o título para facilitar a localização caso você queira rever algum tópico específico. E o que nós vamos abordar hoje? Bom, nesse encontro nós vamos falar sobre o melhor momento para começar a cuidar das finanças, necessidade versus desejo de consumo, métodos de controle de orçamento, faça do cartão de crédito seu aliado, o que é e o que não é investimento, produtos da renda fixa, os perfis de investidor. Você já pensou na sua aposentadoria? E FUNPRESP-JUDE, que é a Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário. O melhor momento para começar a cuidar das finanças. Diante das mudanças que estamos vivendo na atualidade, com o advento da pandemia do novo coronavírus, é bem provável que nós tenhamos mudado ao menos um pouquinho a nossa ideia sobre o que significa ser rico, atribuindo mais valor ao fato de estar com os amigos, ao fato de ter um emprego, ao fato de ter boa saúde e ao fato de andar livremente por aí, por exemplo. De qualquer forma, a gente continua tendo a necessidade de cuidar do nosso dinheiro, quer tenhamos sido atingidos direta ou indiretamente pela crise. Isso porque sabemos que ela passará e que outras virão mais dia, menos dia. Então, vamos selar a paz com o nosso bolso e viver com serenidade desde já, porque o melhor momento para começar é sempre o agora. Ter inteligência financeira é saber administrar, equilibrar os recursos. O mais importante não é quanto você ganha, e sim como você gasta e conserva a sua renda. Sem esse cuidado, o seu patrimônio tende a desaparecer sem que você perceba. Quantos exemplos nós temos de pessoas que nasceram em famílias milionárias, herdaram muito dinheiro e gastaram tudo? Pessoas que ganharam na loteria e voltaram para a pobreza. Celebridades que investiram errado e perderam grandes somas. Temos o caso famoso do brasileiro Jorginho Guinle, aquele playboy que herdou 100 milhões de dólares, calculou errado os seus gastos e o dinheiro acabou alguns anos antes do seu falecimento, que aconteceu aos 88 anos de idade. Reza a lenda que a seguinte frase é dele: o segredo do bem viver é morrer sem um centavo no bolso. Mas errei o cálculo e o dinheiro acabou antes da hora. Seria até cômico se não fosse trágico, Mas o Jorginho Guinle, ele tinha bons e ricos amigos para socorrê-lo. Vamos cuidar para que isso não aconteça com a gente, Bom, nós aprendemos na escola que o ser humano nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Esse é o ciclo da vida, certo? No mundo financeiro também existe essa divisão em períodos, que nos orienta para o futuro. Claro que é importante viver o presente, nós sabemos disso, mas sabemos também que o futuro existe e nós devemos nos preparar para ele. Então vamos ver aqui quais são os ciclos da vida financeira. O primeiro ciclo vai de 0 a 20 anos, é o ciclo da educação financeira. O ideal é que a gente vá conscientizando, ensinando as crianças e jovens para que saibam utilizar o dinheiro da melhor forma possível, através dos nossos exemplos e de pequenos hábitos do dia a dia. Assim, ao chegarem à vida adulta, eles vão saber gerir o seu dinheiro por força do hábito. Daquelas pequenas lições, que eles aprenderam no dia a dia. Quem não gostaria de ter aprendido mais sobre dinheiro na infância? Quantos erros nós poderíamos ter evitado e quantos acertos nós poderíamos ter potencializado se nós tivéssemos esse conhecimento, desde jovens, desde muito jovens.
Vamos para a próxima fase, então, que é de 20 a 30 anos, que é a fase da acumulação. Guardar parte dos nossos ganhos e começar a investir o quanto antes faz uma diferença enorme no longo prazo. Nessa fase, a pessoa tem o tempo a seu favor e pode acumular riqueza com aportes pequenos e regulares. É bom ter cautela com o junta-gasta típico desse período, que consiste em acumular um montante e depois gastá-lo todo em alguma coisa, como uma viagem, por exemplo. Daí começar de novo do zero e gastar tudo de novo mais à frente. Isso prejudica a ação poderosa dos juros compostos. Vamos para a próxima fase. 30 a 45 anos, que é a fase da rentabilização. É hora de ter a perspicácia de buscar aplicações de maior rentabilidade, porém diluindo o risco por meio da diversificação. Diversificar significa distribuir seus ativos em aplicações com graus diferentes de risco, de preferência arriscando uma parte pequena. Mas isso é decisão sua, de acordo com o seu perfil de tolerância ao risco. À medida que envelhecemos, é recomendável adotar uma postura mais conservadora nos investimentos, porque pode faltar tempo para recuperar uma eventual perda significativa, certo? E vamos aqui para a próxima fase, que é a fase da consolidação. Ela vai de 45 a 55 anos. Nessa altura, as pessoas ficam mais conservadoras, com foco na preservação do patrimônio já acumulado. Aqui, a renda oriunda do trabalho ainda é maior do que a do patrimônio acumulado, mas quem poupou e investiu nas outras etapas, nesse momento, os juros compostos estarão fazendo um belo trabalho. Para quem acumulou pouco ou nada, sempre é hora de começar. Precisa se preocupar. Desanimar, jamais. Afinal, com a expectativa de vida que nós temos hoje, de 80 a 90 anos, ainda dá tempo. Vamos para a próxima fase, que é a fase da preservação, de 55 anos em diante. É chegado o momento de viver do patrimônio acumulado durante toda a vida. Lembrando, gente, que essa divisão em ciclos, ela é uma generalização, utilizando uma média de idades, até porque dificilmente alguém se aposenta aos 55 anos de idade, né? Mas também nada impede que nós possamos viver do rendimento dos nossos investimentos antes da aposentadoria, né? Então, essa é a fase da preservação e utilização dos recursos. Nada de investimentos arriscados por aqui, né? É melhor a gente arriscar um pouquinho mais nas fases anteriores. Agora já é tempo só de colher os frutos. Então, não se preocupe se a sua idade não se encaixa nesse ciclo ilustrado. Cada um de nós tem a sua história. E se é inegável que é melhor começarmos a planejar o nosso futuro financeiro bem cedo, também é verdade que podemos começar a qualquer momento. E sempre podemos orientar os mais novos. Se não tínhamos esse conhecimento antes, agora nós podemos passá-lo para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, enfim, para os mais jovens, né? E dessa forma nós estaremos deixando um belo legado para as próximas gerações, certo? Eu vou indicar um livro, um best-seller, para o seu desenvolvimento pessoal, para fortalecer a sua mente. É um livro muito bom, muito agradável a leitura dele. É o Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. E vamos em frente. Necessidade versus desejo de consumo. No primeiro módulo, eu falei sobre duas formas de pensar que nós temos na nossa cabeça, o Sistema 1 e o Sistema 2. O Sistema 1 opera de forma rápida e automática, com pouco ou nenhum esforço e involuntariamente. E o Sistema 2 dá atenção às atividades trabalhosas e exigentes, ligadas à escolha e à concentração. Por exemplo, se eu pergunto a vocês, vale a pena abrir mão de consumir algo hoje para investir esse recurso visando o futuro? Muitos vão responder rapidamente que não, porque nem sabem se estarão vivos amanhã. É o Sistema 1 agindo. Mas se refletirmos um pouco e dermos uma chance para o Sistema 2, ele vai dizer: depende das vantagens que eu vou obter com isso. Afinal, se nós vamos adiar uma gratificação, tem que haver uma recompensa.
essa recompensa existe. Se você conseguir adiar o consumo e investir, você vai ganhar o rendimento proporcionado pela taxa de juros. Assim, o seu montante vai aumentar e você poderá satisfazer esse desejo e outros mais. Como já disse Albert Einstein, os juros compostos são a força mais poderosa do universo e a maior invenção da humanidade, porque permite uma confiável e sistemática acumulação de riqueza. O juro composto incide sobre o capital inicial mais os juros acumulados, enquanto os juros simples incidem apenas sobre o capital inicial. Isso, no longo prazo, faz uma baita diferença. Eu trouxe 2 simulações para percebermos a diferença entre os juros compostos e os juros simples. Nas simulações, eu utilizei juros equivalentes a 3% ao ano, que é a nossa taxa Selic atual, no dia que eu estou gravando esse vídeo. Ou seja, é uma taxa baixa. Os juros estão transformados para juros mensais para acompanhar o prazo, que é dado em meses. Na primeira tabela, o prazo é de 10 anos e na segunda é de 20 anos. Vamos lá ver a diferença aqui entre os 2 tipos de juros. Ó, percebemos aqui, nessa primeira tabela, a diferença de R$ 986,16 no prazo de 10 anos, sem aportes, somente deixando os R$ 20.000 rendendo, lembrando que a taxa de juros utilizada é bem conservadora, então talvez você olhe e pense, não é tanta diferença assim, mas a gente tem que considerar que a taxa é baixa, 0,25% ao mês, que é mais ou menos 3% ao ano, e não teve nenhum aporte, simplesmente o dinheiro ficou lá rendendo, né? Aí na segunda tabela a gente visualiza um pouco melhor essa diferença, porque afinal é o dobro de tempo, né? São 20 anos. Mesma taxa, os mesmos 20 mil, sem aportes também, mas aí você vê a diferença de 32 mil para 36.412,91, ou seja, são mais de R$ 4.000 de diferença, né? E a gente só alterou o prazo. Então, diante dessa reflexão entre consumir agora ou esperar mais um pouco, pode acontecer de você nem consumir mais aquele produto, porque compramos basicamente por necessidade ou por desejo, mas sabemos que nem sempre precisamos ou queremos consumir. Sabemos que poderíamos abrir mão de comprar algo e acabamos comprando devido à ampla oferta no mercado ou à carência criada por nós ou pela sociedade. O problema não é consumir. Você não deve anular suas necessidades e desejos de consumo. A questão é ter limites, é procurar mesclar a emoção com a razão. Antes de comprar um produto, faça-se 4 perguntinhas. Pergunte-se: eu quero? Quero mesmo? E pense um pouquinho antes de passar para a próxima pergunta, que é: eu preciso? É assim, você vê aquela blusa preta, linda, e pensa: preciso comprar essa blusa. E compra. Aí chega em casa, abre o armário para guardar e vê que já tinha 5 blusas pretas. 3 quase iguais àquela que você comprou, né? Sem comentários, né? Vamos passar para a próxima pergunta, que é: eu mereço? Será que eu estou cumprindo certinho o meu planejamento financeiro? Aquele que a Kelly falou lá no curso do TRT11? Se estiver, merece, que são aqueles 10% livres da celebração. Lembra que a gente falou lá no módulo 1? Então vamos lá, a última pergunta: eu posso? Bom, se o dinheiro é seu, se está dentro do orçamento e se a parcela destinada aos investimentos já está investida, não só pode, como deve. Uma técnica boa para não cair em tentação e não comprar errado é simplesmente anotar o que você precisa comprar. Você anota em um papelzinho e guarda na bolsa ou na carteira, ou anota no celular. Daí você consulta sempre que precisar. Utilizando essas perguntas e as anotações, dificilmente você vai se arrepender das suas compras. Bom, gente, agora existem outras questões ligadas ao dinheiro que são mais complicadas do que distinguir entre a necessidade e o consumo, como a crematofobia,
que é a aversão patológica ao dinheiro e à riqueza. É o medo de não conseguir lidar com quantias econômicas. A pessoa toma atitudes inconscientes para perder, para desperdiçar ou para não ganhar dinheiro. É uma fobia, tem cura e deve ser tratada por profissionais especializados. Existe também a oniomania, que é o comportamento das pessoas chamadas de consumidoras compulsivas. Essas pessoas compram pelo simples prazer que esse ato proporciona e não pelo objeto em si. Muitas vezes esse ato serve como remédio para a angústia e a depressão. É uma doença classificada dentro dos transtornos do impulso e deve ser tratada com terapia e medicamentos. A pessoa apresenta alguns sinais, como comprar muitos itens repetidos, esconder as compras, mentir e pegar empréstimos para cobrir gastos. A pessoa se afasta, acontece um afastamento social, etc. Se você desconfia que alguém próximo sofre de oniomania, que é essa compulsão pelas compras, o melhor que você pode fazer por essa pessoa é procurar ajuda profissional. Tópico encerrado, avante. Métodos de controle do orçamento. Eu vou apresentar dois métodos, o do envelope e o orçamento base zero. Olha, nós já caminhamos bastante, hein, gente? Vamos relembrar o caminho percorrido até aqui? Nós trabalhamos a mentalidade, fizemos levantamento do patrimônio, definimos projetos de vida, organizamos o orçamento, controlamos as dívidas, aprendemos onde investir a reserva financeira e entendemos por que a poupança não é um bom investimento. Eu quero esclarecer um ponto aqui sobre isso, sobre a poupança. A poupança não é um bom investimento porque existem produtos mais seguros que a poupança que rendem mais, conforme foi explicado no módulo 1. Porém, como a caderneta de poupança é muito popular, fácil de utilizar e tem credibilidade junto aos brasileiros, ela é muito válida para quem quer criar o hábito de poupar. É bem melhor do que guardar o dinheiro em casa, aquele famoso guardar embaixo do colchão. Então, a pessoa pode ir depositando na caderneta de poupança até ter segurança para passar para o Tesouro Selic ou um fundo DI que invista 95% do patrimônio em títulos do Tesouro. Também no módulo 1, já vimos algumas dicas de como controlar o orçamento e, consequentemente, economizar. E vamos agora aprender mais sobre esse assunto. Nós já sabemos da primeira regra das finanças pessoais: gastar menos do que ganha. Ok. E como podemos controlar o nosso orçamento para atingir esse objetivo sem ser por anotação manual, planilha, tabela no Word, aplicativo ou até pelo cartão de crédito? Existe uma outra forma que pode funcionar melhor para algumas pessoas. Eu diria que é um método mais lúdico. É bem legal. É o método dos envelopes. É palpável e facilita a visualização do que está sendo gasto. Aqui o dinheiro fica todo em papel, nada de dinheiro digital. Mas como é que ele funciona? Vamos ver agora. Bem, é uma divisão da renda em envelopes específicos correspondentes a cada despesa. A divisão é por categorias e é pessoal, mas eu vou dar alguns exemplos, como vocês estão vendo aqui nesses envelopinhos coloridos. Bom, no envelope da casa, por exemplo, você pode colocar o valor do aluguel, condomínio, energia, água, gás, IPTU, seguro, internet, manutenção. No da saúde, o que é que dá para colocar? Plano de saúde, medicamentos, academia. No da alimentação, supermercado, feira, refeição no trabalho. No da educação, mensalidade escolar, material escolar, cursos e outras despesas correlatas à educação. Transporte, combustível, IPVA, seguro, manutenção do carro. No envelope do lazer, passeios, viagens, restaurantes, cinema. No envelope das despesas pessoais, que aí é bem particular, né? Mas a gente pode colocar vestuário, calçados, presentes, cosméticos, livros, eletrônicos. E nos das dívidas,
cheque especial, cartão de crédito, empréstimos. Bom, além das despesas, crie 2 envelopes extras, que são os envelopes da reserva financeira e dos investimentos. Pode ser que no primeiro mês, e no segundo também, e no terceiro também, pode ser que você não use esses 2 envelopes, mas já começa a se organizar para ter maior controle e planejamento das suas contas. O objetivo é controlar o orçamento e criar o hábito de poupar. Né, gente? A gente sabe que nem todo mundo consegue, assim, do dia para a noite, economizar 20%, 30% do que ganha, tá? O objetivo aqui não é forçar ninguém a seguir um padrão. É criar o hábito, a pessoa se conhecer, né? Criar o hábito e ir caminhando até organizar de forma que suas finanças fiquem organizadas, mas nada, assim, sem pressão, tá bom? Pronto. Pronto não, agora que vai começar. Ao receber os seus recursos, coloque em cada envelope o valor suficiente para cada categoria e anote a lápis o valor depositado em cada um. Durante o mês, guarde os comprovantes de gastos dentro dos envelopes correspondentes. No final do mês, some tudo que foi gasto em cada envelope, verifique se há sobras ou falta, compare o valor gasto com aquele anotado a lápis. 1 ou 2 envelopes devem apresentar resultados bem diferentes do imaginado. É neles que você deve focar para reduzir os seus gastos. E a cada mês vá adequando o seu orçamento, repensando suas necessidades e desejos de consumo, até conseguir poupar para construir a sua reserva financeira, para realizar seus projetos e para sua aposentadoria. Agora nós vamos conhecer a outra técnica, que é o orçamento base zero, também chamado de OBZ. Ele é utilizado em empresas para fazer planejamento orçamentário de determinado período, sem levar em consideração receitas, custos, despesas e investimentos de períodos anteriores. Assim, a empresa evita eternizar desperdícios, gastos excessivos e processos desnecessários. É como começar do zero. Nós podemos trazer esse modelo para o orçamento pessoal. É o seguinte, a partir de uma folha em branco ou planilha, como você preferir, nós listamos o que é básico para a sobrevivência e quanto custa. Exemplo, alimentação, moradia, transporte, saúde e comunicação. Para cada item deve ser atribuído um teto de gasto. Como temos que viver o presente também, você faz outra lista contendo os supérfluos que fazem a diferença na sua qualidade de vida, que te fazem trabalhar mais feliz, e verifique quanto você pode realmente destinar para esse fim. Exemplo, um happy hour, um chocolate diferenciado, um perfume mais caro, sabe? Aquele item que deixa você trabalhando mais feliz, né? Você fica ali pensando, nossa, eu estou trabalhando, mas depois vou ter uma recompensa no fim de semana ou no fim do dia, né? Também a vida não pode ser só ficar juntando sem aproveitar nada, né? Essas situações, elas têm que ser vistas sempre como temporárias. É que nem uma dieta, senão a gente não consegue seguir, né? Então, em seguida, você relaciona seus projetos de curto, médio, longo prazo e aposentadoria, conforme aprendemos no módulo 1. Aí, o que você tem agora? Agora você tem um orçamento básico, com itens essenciais e alguns supérfluos importantes para você. Você tem uma noção de quanto você precisa para realizar os seus projetos de vida e você tem um valor que você precisa reservar todo mês para a sua aposentadoria ou liberdade financeira. Agora, olhe para o seu orçamento, verifique a sua renda e o seu patrimônio. Olhe ao seu redor e reflita se você precisa ou usa tudo. Talvez você conclua que vive em um padrão acima da sua realidade, que não precisa de tantos gigas de celular, de tantos canais de TV, de tantas frutas ali que acabam se estragando, né? Aí você compara o seu orçamento ideal com o seu orçamento atual. A partir daí, promova as mudanças necessárias, cortando gastos fixos desnecessários, diminuindo supérfluos, trocando a marca de alguns produtos, eliminando cartões de crédito excedentes. Afinal, você já sabe o que quer e onde estão os excessos. O grande desafio é executar as mudanças necessárias.
e vamos para o próximo tópico. Faça do cartão de crédito seu aliado. Não é difícil, gente. O cartão de crédito nada mais é do que uma ferramenta que pode causar muitos danos se mal utilizada. Por outro lado, se utilizado com consciência e sabedoria, ele pode trazer muitos benefícios. O cartão é um empréstimo rápido e pré-aprovado com um dos maiores juros do mercado, ultrapassando 300% ao ano. Olha que loucura, gente. Se você coloca o seu dinheiro para render numa aplicação com a taxa básica de juros da economia, que é uma aplicação conservadora, que seria o Tesouro Selic, por exemplo, você vai ganhar um rendimento de 3% ao ano. Ao passo que, se você ficar devendo o cartão de crédito, você pode chegar a pagar mais de 300% de juros ao ano, ou seja, é um péssimo negócio. Então, algumas armadilhas do cartão são o parcelamento fácil, que leva à perda de controle e ao engessamento das nossas escolhas, e o fato de não gerar a sensação de perda financeira, afinal, ele é de plástico, né? Então, usando de forma correta, o cartão pode ser um ótimo aliado, porque permite controle financeiro, a compra parcelada sem juros, permite consumir hoje e pagar no futuro, permite o acúmulo de pontos que podem ser trocados por benefícios, com destaque para as milhas aéreas, que eu acho que nesse sistema de troca de pontos, eu acho que é o produto que vale mais a pena. Mas tem outros também, a gente tem que verificar na hora que for trocar. Verifique a possibilidade de adquirir um cartão com anuidade grátis, se você não for utilizar o programa de pontos. Caso não tenha como isentar a anuidade, peça desconto. E qual é a forma correta de utilizar o cartão? Bom, primeiro, ter apenas um cartão. Assim as despesas ficam concentradas. No máximo, tenha outro de reserva, porém com anuidade grátis. O de reserva não precisa ter sistema de pontos, é só para emergência mesmo. Verifique sempre o saldo ou anote as compras que você faz para ter o controle do valor da próxima fatura, porque senão você vai só passando o cartão, e nem imagina quanto é que vai custar essa brincadeira, depois se assusta com aquela fatura, né, quando chega. Sabia que tem gente que não tem nem coragem de abrir a fatura? É um bloqueio que a pessoa tem. Não sei como é que resolve isso aí. Bom, vamos para a próxima orientação aqui. Jamais parcelar por produtos de consumo do dia a dia, como alimentos, roupas, restaurantes, presentes, por exemplo. Parcele somente produtos de primeira necessidade ou que vão gerar um valor ou uma receita. O melhor dia para fazer as compras, você sabe qual é? É o dia que você tem o dinheiro para pagar à vista. Gente, pode parecer assim uma coisa muito fora da realidade, mas não é. É uma questão de se acostumar. Então, se houver desconto, você paga à vista sem utilizar o cartão. Se não houver desconto, você parcela no cartão sem juros. Assim você ganha o efeito da inflação ao longo do tempo e pode investir o dinheiro enquanto as parcelas não vencem. Agora, se você realmente não tem controle sobre o cartão de crédito, você vai ter que ser radical e jogar o cartão fora. É sério. Eu espero que você tenha o cartão como um bom amigo, porque ele pode ser muito útil se for bem utilizado. Boas compras! E vamos para o próximo tópico. Produtos da renda fixa. Antes de apresentar os produtos para vocês, eu vou falar sobre o tripé que deve guiar os nossos investimentos. Ele tem 3 alicerces. Claro, né? Porque eu falei que é um tripé, então são 3 alicerces. Vamos lá. A primeira alicerce é a liquidez, que é a velocidade com que podemos transformar um investimento em dinheiro disponível. Segundo é a segurança, que é o grau de risco que estamos dispostos a correr em uma aplicação. E o terceiro é a rentabilidade, que é o retorno que o investimento pode nos oferecer. A nossa carteira de investimentos ela deve estar equilibrada nesse tripé, mas nenhum investimento sozinho oferece essas 3 possibilidades. Nós podemos obter até 2 delas. Dito isso, vamos conhecer alguns produtos da renda fixa. Em primeiro lugar, é bom esclarecer que a renda fixa nem sempre é fixa. Na verdade, ela tem regras de remuneração bem definidas. Você está emprestando dinheiro para alguém, que pode ser o governo, um banco, uma financeira ou uma empresa.
Em troca desse empréstimo, você vai obter um retorno em determinado prazo que é definido contratualmente. Os títulos de renda fixa, eles podem ser pós-fixados, pré-fixados ou híbridos. E o que é isso? Bom, pós-fixados é quando o indexador é conhecido. O indexador pode ser a Selic, o CDI ou o IPCA. Mas ele é conhecido, mas você não sabe quanto ele estará valendo no dia do vencimento, no dia que você for resgatar o dinheiro do seu investimento. Um exemplo de pós-fixado é o Tesouro Selic. Pré-fixados. Você sabe exatamente qual será a taxa que vai remunerar os seus investimentos. Exemplo, Tesouro Prefixado 2023, que hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, ele está pagando 4,31% ao ano, não importa o que aconteça. Se você contratou por 4,31%, é isso que ele vai te pagar até o dia do vencimento desse investimento. Híbridos. A remuneração é por um indexador mais uma taxa pré-fixada, entendeu? Por isso que ele é híbrido, ele tem um elemento pós e um pré-fixado. Por exemplo, Tesouro IPCA mais 2035, que paga a inflação, que é o IPCA, mais a taxa pré-fixada de 4,17% ao ano, hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo. A renda fixa é menos arriscada que a renda variável, mas o risco existe. Entre os produtos, há variações no prazo de resgate, no investimento mínimo, na rentabilidade e no grau de risco. Atenção, pessoal, o objetivo aqui é apresentar a vocês os produtos de renda fixa para que vocês conheçam os produtos, suas características principais e percebam a variedade existente no mercado. Não é recomendação de compra, nem esgota o que deve ser analisado em cada investimento antes de investir, principalmente nos títulos de crédito privado. Tesouro pré-fixado. É um dos produtos oferecidos pelo Tesouro Direto. Tem a rentabilidade definida no momento da compra. Você sabe exatamente quanto você vai resgatar no vencimento do título. Um exemplo é o Tesouro Prefixado 2023. Hoje ele está oferecendo 4,31% ao ano. Essa aplicação vai render exatamente essa porcentagem ao ano até a data de vencimento. O valor mínimo para aplicação hoje é cerca de R$ 35. Você pode vender antes do prazo, mas pode ter perdas se vender mais barato do que comprou. É o título mais arriscado porque ele congela a taxa. Se a inflação disparar, você pode ficar com o rendimento abaixo da inflação. O Tesouro Prefixado com juros semestrais paga cupom de juro a cada 6 meses. Por exemplo, o Tesouro Prefixado com juros semestrais 2031. Hoje ele está oferecendo um rendimento de 7,25% ao ano e a cada 6 meses ele devolve o rendimento para sua conta, permanecendo com o valor principal na aplicação. E assim sucessivamente até o vencimento da aplicação, quando ele devolve todo o dinheiro para sua conta. Não tem garantia do FGC e sim do governo federal, que é mais seguro do que a garantia do FGC. Incide IOF regressivo sobre o rendimento, incide imposto de renda regressivo sobre o rendimento e incide 0,25% ao ano sobre o valor total investido. Esse dinheiro é para a Bovespa, que é pela guarda dos títulos. As cobranças desses impostos e da taxa são automáticas, você não precisa se preocupar em fazer o recolhimento. Próximo é o Tesouro IPCA+. É um produto também oferecido pelo Tesouro Direto. Esse título ele é vinculado à inflação. Ele remunera o investidor com IPCA, que é a inflação, mais uma taxa prefixada. Ele protege o seu capital da inflação. O valor mínimo para aplicação hoje é cerca de R$ 36. Você pode vender esse título antes do prazo, mas pode ter perdas e vender mais barato do que comprou. Se aguardar até o vencimento, você não terá perdas. Por exemplo, Tesouro IPCA+ com vencimento em 2035. Se você esperar até 2035, você vai receber aquilo que foi acordado no momento da aplicação, que é a inflação do período e mais uma taxa prefixada. Na dúvida, compre títulos com vencimento mais próximo, porque os mais longos,
eles são mais sensíveis aos acontecimentos estruturais da nossa economia e não somente à taxa Selic. Os títulos com prazo mais curto, eles são mais sensíveis à taxa Selic. Os mais longos dependem também de outros fatores. Então, na dúvida, compre o mais curto, de prazo mais curto. Hoje, o Tesouro está oferecendo títulos IPCA+, com vencimento em 2026, em 2035 e em 2045. Existe também o Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Ele é igual ao Tesouro prefixado com juros semestrais, no sentido de que paga cupom de juros a cada 6 meses, naqueles mesmos moldes que eu acabei de explicar. Hoje, o Tesouro está oferecendo esse tipo de título IPCA+, com juros semestrais, com vencimentos para 2030, 2040 e 2055. Não tem garantia do FGC, e sim do governo federal. Incide IOF regressivo sobre o rendimento, incide imposto de renda regressivo sobre o rendimento e incide os 0,25% ao ano sobre o valor total investido, que vai para a Bovespa pela guarda dos títulos. As cobranças são automáticas da mesma forma que os outros títulos do Tesouro. CDB e LC. CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Aqui você empresta dinheiro para o banco. LC é a letra de câmbio. Aqui você empresta dinheiro para uma financeira, que trabalha geralmente com crédito consignado ou crédito pessoal. Apesar do nome letra de câmbio, não tem nada a ver com câmbio de moeda, tá, gente? A rentabilidade do CDB e da LC pode ser pré-fixada, pós-fixada ou híbrida. Por exemplo, você pode ver um CDB que paga 4% ao ano. No caso, seria um pré-fixado. Você pode também ver um CDB que paga 110% do CDI. No caso, é um pós-fixado. Você pode ver também um CDB ou uma LC que paga 2% mais IPCA, que seria um híbrido. Quanto mais longo o prazo para o banco ou financeira te pagar, maior será a rentabilidade oferecida. Existe a possibilidade de você vender o CDB ao banco emissor antes da data de vencimento, mas isso é caso a caso e cada CDB vai ter suas regras. É muito comum que você tenha que pagar uma penalidade caso queira receber seu dinheiro de volta antes do prazo combinado. Então, se você vai investir no CDB ou numa LC, é bom que você não precise do seu dinheiro durante aquele prazo do contrato que você está fazendo. Se é para 2 anos, é bom que você não precise desse dinheiro durante 2 anos. Tem garantia do FGC, incide IOF regressivo sobre o rendimento, incide imposto de renda regressivo sobre o rendimento e as cobranças também são automáticas. LCI e LCA. LCI são letras de crédito imobiliário e LCA são letras de crédito do agronegócio. Nós emprestamos dinheiro para o banco e ele empresta para os setores imobiliário e do agronegócio. A rentabilidade pode ser pré-fixada, pós-fixada ou híbrida, da mesma forma que o CDB e a LC. Você pode encontrar uma LCI ou te pagando 4% ao ano, ou uma LCI te pagando 110% do CDI, LCI ou LCA, tá, gente? Enfim, é isso. Existe a possibilidade de resgate antes do prazo, vendendo para outros investidores, mas pode ser desvantajoso. Nesse caso também, igual o CDB e a LC, é melhor que você deixe o dinheiro investido pelo prazo contratado. Eles são isentos de imposto de renda, por isso podem oferecer rentabilidade menor que um CDB e ainda assim serem mais vantajosos. Na simulação que eu vou mostrar daqui a pouco, nós poderemos visualizar bem essa situação. A isenção de impostos ela é promovida pelo governo, porque o setor imobiliário e o do agronegócio, eles são considerados estratégicos. Essas aplicações têm garantia do FGC, incide IOF regressivo sobre o rendimento e a cobrança é automática. Debêntures. É um empréstimo para uma empresa que tem um projeto, como a construção de uma estrada, por exemplo, e necessita de captação de dinheiro. Costuma ter rentabilidade atrativa por causa do risco elevado. Ela possui vencimentos diversos. Tem liquidez restrita, ou seja, é difícil vender no mercado secundário. O mercado secundário é quando você vai vender para outro investidor e não para a empresa que emitiu aquele título, aquela debênture. A rentabilidade pode ser pré-fixada, pós-fixada ou híbrida.
Se a empresa falir, você pode perder o valor investido. Algumas empresas colocam imóveis como garantia. Não tem cobertura do FGC, incide imposto de renda regressivo sobre o rendimento e a cobrança é automática. E não incide IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Nós temos também as debêntures incentivadas. A diferença em relação às debêntures é que elas são isentas do imposto de renda porque elas são emitidas por empresas que têm projetos ligados à infraestrutura, que colaboram com o país, ou seja, são projetos de interesse do governo. CRI e CRA, certificados de recebíveis imobiliários, no caso o CRI, e certificados de recebíveis do agronegócio, que é o CRA. As empresas são credoras de um tipo de dívida e passam para uma securitizadora emitir os títulos. A securitizadora paga a empresa à vista e transforma o crédito em títulos de renda fixa, que são os CRIs e os CRAs. Securitizadora é uma empresa que transforma créditos em títulos, créditos em papéis. Tem indexadores diversos, prefixado ou pós-fixado. São bem parecidas com as debêntures porque você está emprestando dinheiro para empresas. Você pode vender antes do prazo, mas geralmente você abre mão de boa parcela dos ganhos ou até perde. Depende do banco ou corretor aceitar essa negociação. A liquidez é restrita, ou seja, você pode demorar para conseguir vendê-la, caso precise vendê-la antes do prazo. Não tem cobertura do FGC, porque securitizadora não é banco. Possuem garantia do empreendimento imobiliário ou do agronegócio. Pode ter taxa de administração e são isentos de imposto de renda e de IOF. Fundos de renda fixa. Os fundos de renda fixa permitem que você invista em vários produtos de renda fixa a partir de um único investimento. Pode ser composto por títulos privados e por títulos públicos, como, por exemplo, títulos públicos federais, debêntures, LCI, CRI, CRA, LCA e esses investimentos que eu acabei de falar. Eles costumam render acima do CDI. Eles podem ser, isso eu já falei, o investidor compra cotas e um gestor profissional faz as aplicações. Eles são abertos, ou seja, se o investidor deseja entrar no fundo ou aumentar sua participação, o fundo emite novas cotas para ele adquirir. E se desejar sair, basta pedir o resgate para reaver os seus recursos. Esses fundos devem manter, no mínimo, 80% da sua carteira em aplicações de renda fixa. Mas dependendo do fundo, que você vai saber o que está compondo esses 80%, tá bom? Porque os fundos possuem diferentes classificações baseadas na composição, prazo e objetivo. Por exemplo, tem os fundos de renda fixa simples, tem os fundos referenciados, tem os fundos de curto prazo, tem os fundos de longo prazo, fundos de crédito privado, fundos de dívida externa. Para saber os detalhes do fundo, é necessário verificar a lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo. Fundo não tem cobertura do FGC. Eles têm taxa de administração, exceto alguns, como os que eu falei no módulo 1, o fundo de referenciado DI. Tem pelo menos 4 produtos no mercado desse tipo, que investe 95% do seu patrimônio em títulos públicos federais, que não tem taxa de administração. Mas, em regra, os fundos têm sim taxa de administração. E elas variam de fundo para fundo. Pode ter também a taxa de performance, que é um bônus de remuneração pago aos gestores quando o fundo consegue um rendimento acima de uma referência previamente estipulada. Nos fundos incide IOF regressivo sobre o rendimento e também imposto de renda regressivo sobre o rendimento. As cobranças são automáticas também, você não precisa se preocupar em recolher. Agora vamos ver aqui a simulação que eu preparei. Bom, eu separei aqui 5 produtos. O Tesouro Prefixado 2026, que hoje, no dia que eu estou gravando, ele está pagando 6,57% ao ano. O Tesouro IPCA mais 2026, que está pagando IPCA, que é a inflação, mais 2,84% ao ano.
A inflação, ela é variável, né? A inflação do período vai ser paga junto com essa taxa que é fixa, de 2,84%. Aí coloquei um CDB que rende 130% do CDI, uma LCI ou LCA que rende 95% do CDI e um fundo DI que rende 100% do CDI, que é praticamente a mesma coisa que a Selic. Bom, a gente vai observar aqui, nós vamos nos ater ao valor líquido de resgate, tá? Temos aqui outras informações, valor bruto de resgate, custos, que é a taxa de administração ou taxa de custódia da B3, valor do imposto de renda para quem tem imposto de renda a ser cobrado e a rentabilidade líquida aqui no final. Mas o valor que nós vamos resgatar é o valor líquido de resgate aqui na penúltima coluna. Então, a data de resgate do Tesouro pré-fixado é 1º de janeiro de 2026 e do Tesouro IPCA+, é 15 de agosto de 2026, porque não tem como mudar essas datas, tá? Para fazer com que elas fiquem iguais. Eu tentei, mas não deu certo. Então, eu fiz o seguinte, eu simulei aqui para o CDB, LCI, LCA e fundo DI, eu coloquei aqui os valores de resgate em azul, se for resgatar em agosto de 2026, e em preto, se for resgatar em janeiro de 2026, tá? Um vencendo junto com o Tesouro Prefixado e o outro vencendo junto com o Tesouro IPCA+. Bom, vamos ver aqui. Então, isso é aqui a rentabilidade líquida, ela não altera, tá? Só vai alterar mesmo o prazo de resgate. Por isso ficou tudo aqui em preto mesmo. Bom, o investimento inicial aqui é de R$5.000, não tem aportes mensais, ou seja, a gente vai colocar os R$5.000 e vai deixar ele rendendo até o dia do resgate. Então, o valor total investido é R$5.000. A taxa Selic que eu considerei aqui foi de 3% ao ano, que é a taxa Selic de hoje, mas a gente sabe que ela muda, né? Inclusive, o Copom já sinalizou que vai diminuir a taxa Selic na próxima reunião. Vamos ver se vai mesmo. A expectativa de inflação também eu utilizei 3%, eu tirei esse dado do Banco Central, do boletim que ele tem lá, mas também é uma previsão, né? Ela também pode mudar, porque o prazo é longo, até 2026, nós ainda estamos em 2020. E a inflação aqui, no caso, nessa simulação, ela influencia apenas no cálculo do Tesouro IPCA, porque ele paga uma taxa pré-fixada mais a inflação. Os outros investimentos não são atrelados à inflação. Essa simulação eu retirei do site do Tesouro Direto no dia 26 de maio de 2020. O imposto de renda sobre o rendimento é de 15%, porque aqui os investimentos têm prazo superior a 720 dias. Então, vamos ver aqui o resultado. O valor líquido de resgate, o Tesouro Prefixado, foi o que rendeu, foi o segundo, né, aliás, aqui na nossa simulação, ó, 6.719,88. Tesouro IPCA+, ficou bem pertinho dele, claro, com essas taxas que eu coloquei aqui, né, gente? Isso aqui a gente sabe que pode variar. O Tesouro Prefixado, a taxa é fixa, é isso aqui mesmo que ele vai pagar, ao ano até o vencimento. Então, o valor que você vai resgatar é esse aqui mesmo, se você tirar no vencimento. O Tesouro IPCA+ 2026, ele pode ser alterado conforme a inflação, porque ele paga a inflação mais uma taxa pré-fixada de 2,84%. Então, se a inflação permanecesse 3% durante todo o período, o valor que você iria resgatar seria esse aqui. Mas ele é híbrido porque tem essa parte pós-fixada, que a gente sabe que é a inflação, mas a gente não sabe como ela vai se comportar até a data do resgate. O CDB é 130% do CDI, se considerarmos a Selic a 3%, que é basicamente igual ao CDI, você vai resgatar também um valor muito, aliás, um valor parecido, mas inferior, né? Eu ia dizer muito parecido, mas não é tão parecido assim, não. Tem aí uma boa diferença, né, dos outros dois títulos do Tesouro. Também lembrando que isso aqui depende do comportamento da Selic, que influencia no CDI, tá? Isso aqui considerando que seja 3% durante todo o período. Então, tá aqui 5.977 se for resgatar em janeiro, 6.098 se for resgatar em agosto. A mesma coisa vale para a LCI e LCA e para o fundo DI. Observem que na LCI e LCA não tem imposto de renda, tá aqui é zero, e apesar de ser 95% do CDI, olha, o rendimento dele
é bem parecido com o do CDB a 130% do CDI. Isso porque ele não tem imposto de renda, ele é isento. E o fundo DI, ele rendeu menos, né, porque ele rendeu os 3% da taxa Selic, portanto é menos do que os outros investimentos. Então, normal que ele tenha rendido um pouco menos. Bom, o CRI e o CRA são semelhantes às LCI e LCA na simulação, alterando a rentabilidade, o prazo e a taxa de administração, que a LCI e a LCA não possuem. O CRI e o CRA, eles são, eu digo que eles são semelhantes porque eles não têm cobrança de imposto de renda, mas eles costumam render mais porque o risco é maior. Então, se eu fosse colocar aqui um CRI ou um CRA que, com a mesma data de resgate, provavelmente ele renderia mais porque o risco é maior, então ele oferece uma rentabilidade maior. A mesma coisa para as debêntures. Os fundos de renda fixa apresentam características diversas, então você tem que simular o fundo escolhido para investimento com base em retornos passados, que o fundo mostra isso quando você está lá selecionando. Eles são disponibilizados nas informações do fundo, esses retornos passados. O COI não tem como simular, ele apresenta apenas um cenário lá de retorno lá nas informações, quando você vai consultar para escolher um COI. Ele não te dá uma rentabilidade, então você não tem como saber. Bom, eu vou indicar um livro que fala de forma bem didática sobre investimentos, para quem quiser conhecer um pouco mais. Ele fala de renda fixa e de renda variável também. O livro é Investimentos Inteligentes, do Gustavo Cerbasi. É um livro muito bom. E vamos em frente. O que é e o que não é investimento? As pessoas costumam confundir isso, mas agora nós vamos esclarecer. Bom, investimento é um ativo, é algo que gera lucro. São exemplos de investimento. Poupança é um investimento ruim, conforme expliquei no módulo 1, mas não deixa de ser um investimento. Lembrando que pode ser bom para formar o hábito de poupar. Ele é ruim, como eu já falei também nesse módulo, porque existem outros investimentos que rendem mais que a poupança e são tão seguros quanto a poupança. Mas ela tem o seu valor também, tá, gente? Tesouro Direto é um investimento, e todos esses que eu acabei de falar, CDB, LCI, LCA, LC, debêntures. Previdência privada também é um investimento, porque o dinheiro ele fica investido de acordo com a estratégia do fundo de previdência. Temos também os seguintes investimentos: ações, ETFs, fundos imobiliários, fundos multimercado, fundos cambiais. Esses são investimentos de renda variável e eles não serão abordados aqui nesse mini curso. E o que não é investimento? Bom, não investimento é um passivo, é algo que gera despesa. Agora nós veremos quais são os não investimentos. Casa própria e carro particular. Esses bens, eles tiram dinheiro do seu bolso ao invés de colocar. Eles apresentam custos como aquisição, juros, manutenção, seguro e não geram renda, por isso eles são passivos. Eles podem ser ativos? Sim, no caso de imóvel para alugar e de carro para ser utilizado em atividade que gere renda. Bom, gente, não é porque eles não são investimentos que significa que você não deva adquirir um imóvel para morar ou um carro para uso próprio. A questão principal é saber o momento ideal para fazer essas aquisições, sem entrar em dívidas intermináveis ou impagáveis. O importante é que você tenha consciência de que eles não são investimentos e viva em paz com suas escolhas. Outro não investimento, consórcio. Por quê? Porque você não é remunerado pelo dinheiro que você gasta nas prestações. Você paga adiantado por um bem do qual não sabe se poderá usufruir, não sabe quando poderá usufruir. Se você tiver a sorte de ser um dos primeiros sorteados, o consórcio vale a pena, mas só nesse caso mesmo. O consórcio, ele não tem juros, né? Inclusive, acho que na hora de vender, o vendedor deve falar isso para você como um atrativo, né? Mas ele tem a atualização do valor do bem. No caso do consórcio de imóvel, a correção é pelo INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, que tem uma taxa média superior à inflação. No consórcio de automóveis, a atualização costuma ser pelo valor do bem.
E nos consórcios de serviços costuma ser pelo IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, que também costuma ser superior à inflação, é o mesmo índice que geralmente reajusta os aluguéis. Consórcio de serviços pode ser, por exemplo, o consórcio de cirurgias, de pacotes de viagens, de organização de festas, etc. Nas prestações do consórcio está embutida também a taxa de administração, que pode chegar a 25% do valor do bem, e serve para cobrir os custos de gestão do consórcio. As parcelas podem incluir ainda taxa de adesão, fundo de reserva para proteger da inadimplência e outras situações, e esse fundo pode ser devolvido no final, sem correção. E também pode estar embutido seguro de vida, seguro por invalidez, contra desemprego, seguro por quebra de garantia. Bom, caso você não seja sorteado, você terá que dispor de um montante para tentar ganhar o lance, sem a garantia de que obterá êxito. Sobre o consórcio é isso. Bom, temos também a loteria, né? Loteria não é investimento, gente, porque qual é o retorno que ela pode te dar? A chance de 1 em 50 milhões de ganhar o prêmio? Bom, eu não gasto meu dinheiro com loteria. Agora, se você se diverte jogando na loteria e tem o dinheiro do lazer separado no orçamento, vá em frente. Você se diverte e ainda corre o risco ínfimo de ficar milionário. Título de capitalização. A proposta é você guardar o dinheiro e participar de sorteios de prêmios. É bem difícil ser o sorteado, que é a única situação em que o título de capitalização valeria a pena, né? Ele pode ser considerado um jogo. A diferença é que você recebe o dinheiro de volta. Seu dinheiro fica preso por um período chamado de carência, rendendo pouco. Se você retirar antes do vencimento, deverá pagar uma multa por rescisão do contrato. E apenas uma parte do dinheiro que você paga é rentabilizado, porque uma parcela vai para os custos do sorteio e a outra vai para a taxa de administração. O rendimento costuma ser pior do que o da poupança. E pode acontecer de não render nada. E não tem garantia do FGC. Bom, tem gente que faz esses compromissos, principalmente o consórcio e o título de capitalização, porque acham que não tem disciplina para poupar e pensam que assumindo o compromisso, pelo menos vão conseguir guardar algum recurso, né? Dá para entender, né, gente? Mas nós devemos trabalhar para nós mesmos, assumindo o compromisso conosco, nos pagando primeiro. É como se fôssemos o nosso próprio credor. Então, esse dinheiro será utilizado para comprar ativos que colocam dinheiro no nosso bolso por meio dos rendimentos, ao invés de tirar na forma de juros, taxas, etc. Né? É a famosa história, alguém já deve ter ouvido falar, né? Alguém que leia sobre esse mundo financeiro, do pague-se primeiro. Né? Você recebe, já paga para você mesmo, aí depois começa a pagar as contas e fazer todo esse planejamento que a gente já sabe, né? Que a gente está aprendendo aqui. As palavras-chave para essa atitude são disciplina e consistência. Será que você consegue? Fica lançado o desafio. Boa sorte. Avante. Os perfis de investidor. Bom, gente, não existe a melhor maneira de alocar ativos na sua carteira, assim como se fosse uma receita pronta, né? Esse é um trabalho personalizado. A escolha do percentual ideal de cada ativo depende de fatores como a sua fase de vida, como a sua tolerância a riscos, como seus objetivos financeiros, ou seja, é uma escolha extremamente pessoal. Mas existem parâmetros que podem apontar uma direção conforme o perfil do investidor, que são 3. Assim, regra geral, né? Tem gente que subdivide ainda em outros perfis, mas regra geral são esses 3 mesmo. O primeiro deles é o conservador. Esse tipo de pessoa privilegia o fator segurança nas suas aplicações, em detrimento da busca de maior rentabilidade. O conservador ele tem aversão a riscos. O seu objetivo é conservar o poder de compra ganhando da inflação. Ele prefere manter na sua carteira de investimentos produtos de baixo risco visando a preservação do seu patrimônio. A divisão sugerida de carteira para uma pessoa conservadora é 90% em renda fixa e 10% em renda variável. Bom,
Perfil moderado. O investidor com perfil moderado tolera abrir mão de parte da segurança em busca de maior rentabilidade e aceita produtos com menor liquidez, ou seja, que possuem prazos de resgate mais longos, porém rendem mais. Já tem patrimônio suficiente para diversificar seu portfólio em diferentes prazos e seu objetivo é fazê-lo crescer. Ele é um meio termo entre o investidor conservador e o arrojado. A sua estratégia é investir parte em investimentos de baixo risco e o restante de forma mais agressiva. E uma sugestão de composição de carteira seria 70% em renda fixa e 30% em renda variável. O investidor de perfil arrojado. Ele abre mão da segurança e da liquidez em busca de maior rentabilidade. O seu objetivo é multiplicar o patrimônio no longo prazo. O investidor com perfil arrojado sabe que o retorno normalmente está ligado ao risco assumido e ele tem controle emocional suficiente para aguentar as quedas do seu capital, as quedas que o seu capital pode sofrer. Ele não tem problema em se arriscar visando ganhos no médio e no longo prazo, porque ele sabe que há períodos de alta e de baixa no mercado. Geralmente conhece bem o mercado e corre riscos calculados. A divisão sugerida de portfólio é 50% em renda fixa e 50% em renda variável. É normal você mudar o seu perfil de investidor ao longo da vida, de acordo com a maturidade, com o seu volume de recursos, com o grau de conhecimento adquirido. Você vai investindo e vai se conhecendo. E aí, nesse caminho, você pode mudar um pouco seu perfil. Bom, para mim, o termômetro mais eficaz que existe é o sono. Se você tem um investimento que te deixa preocupado, que não te deixa dormir direito, te faz até ter pesadelo, não vale a pena. É melhor você rebalancear o seu portfólio, diminuindo a porcentagem desse ativo que está te incomodando, ou, se for necessário, eliminá-lo e investir em um produto mais conservador. E aí pronto, seu problema fica resolvido. O melhor investimento é o que nos deixa mais tranquilos e com vontade de aprender sobre ele. E vamos em frente. Você já pensou na aposentadoria? Bom, nós já não podemos confiar cegamente em nenhuma aposentadoria vinda do Estado, seja o servidor público, que conta com integralidade, seja o servidor seletista ou autônomo que se enquadra no regime geral da Previdência. Dados do IBGE apontam que apenas 1% dos aposentados consegue viver de forma independente, como a gente está vendo aí no gráfico. 46% depende de parentes e 28% depende de caridade. E tem os 25% que tem que continuar trabalhando, né? Segundo um levantamento feito bem depois, né, porque esse aqui é de 2010, eu não encontrei essa pesquisa atualizada. Segundo o levantamento realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, em 2018, 21% da população de idosos aposentados no Brasil continua trabalhando. Desses, 47% informou que trabalha por necessidade financeira, ou seja, apenas o provento do INSS não é suficiente. O levantamento mostra que os brasileiros não estão se preparando para se aposentar. O estudo indica que 8 em cada 10 brasileiros, ou seja, 78%, admitem que não estão preparando sua aposentadoria. A estimativa é de que mais de 100 milhões de adultos acima de 18 anos não se preparam para chegar a essa fase da vida com tranquilidade. A principal razão apontada pelos entrevistados para não se organizar financeiramente é o fato de não sobrar dinheiro do orçamento atual, que foi a resposta de 47% dos entrevistados. Bom, gente, não tem problema continuar trabalhando depois de se aposentar, né? Se for por prazer, se for para ocupar a mente ou para se sentir produtivo. Mas não é esse o motivo de quase metade dos aposentados. E nós não temos por que acreditar que o futuro da Previdência no Brasil vai melhorar. Então temos que construir o patrimônio que vai nos amparar nessa fase da vida. E vocês já iniciaram essa construção. Tanto é que se interessaram pela educação financeira e estão aqui assistindo esse curso. Bom, nós já conversamos aqui desde a mudança de mentalidade para a prosperidade até como fazer o dinheiro sobrar e investir com segurança.
Existem outros produtos de investimento que não foram abordados aqui nesse mini curso. São produtos mais arriscados que demandam mais cuidado e conhecimento antes de investir. Eles não são recomendados para iniciar no mundo dos investimentos. Os produtos de entrada mais conservadores, que possibilitam construir uma carteira de risco baixo a moderado, com foco na preservação do patrimônio, eles foram apresentados a vocês. Alguns servidores também têm a opção da FUNPRESP-JUDE, e é sobre o que vamos falar a seguir. FUNPRESP-JUDE. A FUNPRESP-JUDE, Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário, é uma entidade fechada, sem fins lucrativos, que foi criada pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público da União para cuidar da complementação da aposentadoria de seus membros, que são servidores públicos do Poder Judiciário da União, do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público. A FUNPRESP administra o plano de benefícios criado após a Lei 2618 de 2012, que limitou o valor da aposentadoria dos servidores públicos federais ao teto do Regime Geral da Previdência Social, conhecido pela sigla RGPS. Esse teto hoje é de R$ 6.101,06. O fundo capta contribuições regulares dos patrocinadores, que são os órgãos do Poder Judiciário da União, do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, o fundo capta contribuições desses patrocinadores e dos participantes patrocinados ou vinculados a partir de seus salários, a fim de formar uma reserva para financiar a aposentadoria dos participantes. Bom, o patrocinado é o membro ou servidor que recebe a contraprestação do patrocinador. É aquele servidor que entrou em exercício a partir de 14 de outubro de 2013 ou que optou pela migração de regime e receberá na aposentadoria provento limitado ao teto do Regime Geral da Previdência. O vinculado é aquele membro ou servidor que não recebe a contraprestação do patrocinador. É o servidor submetido ao teto do Regime Geral da Previdência de R$ 6.101,06, porque a sua contribuição é igual ou inferior ao referido teto. E também o servidor que pertence aos regimes anteriores de previdência do Serviço Público Federal, que são aquele regime da integralidade ou da média remuneratória. Eles também são membros vinculados. Regras da aposentadoria pelo FUNPRESP-JUDE. Bom, aqui nesse quadrinho tem o resumo das regras. Aqueles servidores que ingressaram a partir de 5 de novembro de 2015, eles têm adesão automática ao FUNPRESP. A aposentadoria deles é limitada ao teto do INSS. Se eles não quiserem aderir, eles têm que se manifestar expressamente até 90 dias após a posse. Os ingressantes a partir de 15 de outubro de 2013 até 4 de novembro de 2015, eles têm aposentadoria limitada ao teto do INSS e eles podem ou não aderir ao FUNPRESP. Se eles quiserem aderir, eles precisam solicitar a adesão, né? Nesse caso, ela não é automática. Os ingressantes entre 1º de janeiro de 2004 e 14 de outubro de 2013, eles têm a aposentadoria calculada pela média de 80% das maiores remunerações e o reajuste é pelo Regime Geral da Previdência. E quem ingressou até 31 de dezembro de 2003 tem a previsão legal de direito à integralidade e paridade na aposentadoria. Nos dois últimos casos, pessoal que tem direito à média remuneratória e à integralidade, a adesão implica passar a regra do teto da Previdência de R$ 6.101,06 e abrir mão irretratável e irrevogavelmente das condições anteriores, que seria a média remuneratória e a integralidade / paridade. Quem é desses regimes anteriores ainda pode migrar? Não, porque o prazo acabou em 29 de março de 2019. A não ser que abra novo prazo, né, gente? Agora vamos ver aqui as tabelas de contribuição. Bom, a base de contribuição, nós temos aqui, né, base de contribuição, teto do regime geral e a remuneração de participação. E aqui o técnico, o analista e o membro.
vamos então entender isso aqui. A base de contribuição do técnico judiciário é de R$ 7.591,37. O teto do regime geral da Previdência é R$ 6.101,06, né? Então, a diferença entre os dois, aqui no caso do técnico, né, a diferença entre a base de contribuição e o teto do regime é a remuneração de participação, que é R$ 1.490,31. A remuneração de participação, portanto, é o valor que excede o teto do regime geral de previdência em relação à base de contribuição do servidor, que varia entre a de técnico, a de analista e a de membro. É também o valor sobre o qual incidirá o percentual de contribuição escolhido pelo servidor, que nós vamos verificar a seguir. Aqui nessa tabela com as faixas de investimento, nós temos aqui novamente técnico, analista e o membro da magistratura ou do Ministério Público. Então, pode ser escolhido aqui como contribuição de 6,5% até 8,5%, né? Variando meio ponto percentual entre um e outro. Então, exemplificando, se um técnico judiciário escolher contribuir com 6,5%, esse percentual vai incidir sobre a remuneração de participação de R$ 1.490,31, que corresponde a R$ 96,87. Esse seria o valor mensal de contribuição do técnico. Caso ele queira contribuir com um percentual maior, o valor aumenta, conforme nós vemos na tabela. O mesmo vale para o analista e para o membro, modificando os valores de acordo com os seus vencimentos e, consequentemente, a sua contribuição e a sua remuneração de participação. Eu vou dar mais um exemplo para que fique bem claro. Se um analista judiciário escolher contribuir com 7,5%, esse percentual vai incidir sobre a remuneração de participação de R$ 6.354,24, que corresponde a R$ 476,57. Esse seria o valor mensal de contribuição do analista. Caso ele queira contribuir com um percentual maior, o valor aumenta conforme o que consta na tabela. De acordo com o percentual escolhido, o patrocinador fará uma contribuição de mesmo valor. Bom, uma grande vantagem da FUNPRESP-JUDE é a contrapartida do patrocinador, que é de 100% do valor de contribuição do servidor patrocinado. Lembrando que o servidor facultativo não recebe essa contrapartida. O facultativo é o que contribui para o regime geral da Previdência abaixo do teto e o que se aposentará pelo regime próprio do servidor. Então, se ele aderir à FUNPRESP, ele será denominado vinculado e só contará com a própria contribuição. A FUNPRESP oferece, além do benefício de renda de aposentadoria, a aposentadoria por invalidez, pensão por morte e renda por sobrevivência. A FUNPRESP cobra a taxa de carregamento de 6% sobre cada contribuição realizada, exceto para a contribuição facultativa, que é a dos servidores vinculados, né, os que não têm aquela contrapartida do patrocinador. E a FUNPRESP não cobra taxa de administração. Eles têm uma equipe especializada em investimentos, que eles seguem uma política de investimentos determinada pelo Conselho Deliberativo e também seguem as regras dos fundos de pensão. E eles publicam relatórios periódicos no site. Eles aplicam os recursos do fundo majoritariamente em renda fixa, mas tem também aplicação em renda variável. Gente, todas essas informações eu retirei do site www.funprespjude.com.br. Acessem o site, onde vocês vão encontrar muita informação, cartilha, simulador, curso, etc. E o contato da equipe da Fundação para esclarecer todas as dúvidas sobre o plano. Então, gente, aqui nós encerramos o nosso encontro. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu quero convidá-los para acompanhar o meu Instagram, kellymarques.enriqueça todo dia, e também o meu canal no YouTube, Kelly Marques Enriqueça Todo Dia. Eu espero que vocês continuem empenhados em manter equilibradas as suas finanças, porque isso repercute na qualidade de vida e também ajuda a manter viva a minha missão, que é auxiliar as pessoas a apreciar e usufruir a vida, vivendo o presente, realizando sonhos e construindo tranquilidade para o futuro. Tchau, tchau!